Fala galera, agora eu vou falar sobre o sistema nervoso autônomo, a parte de colinérgicos, né? Eu vou deixar os slides no Drive e essa aula ela é focada para os fármacos da prova. Onde que eu tenho neurônios colinérgicos? Na Todos os neurônios pré-ganglionares são colinérgicos, né, do meu sistema tanto simpático quanto parasimpático. O meu neurônio pós-ganglionar também é colinérgico. E os neurônios do sistema nervoso motor são colinérgicos. Agora, essa é a minha fenda sináptica. Aqui é o meu axônio do neurônio pré-ganglionar e aqui o dendrito do neurônio pós-ganglionar. A acetilcolina, ela vai ser produzida e rapidamente ela tem que ser armazenada. Por quê? Porque eu tenho enzimas que degradam a acetilcolina em tudo quanto é canto, dentro do dendrito, na fenda sináptica, no plasma. Armazenou na vesícula. O que eu vou fazer? Essa vesícula vai ficar ali esperando o potencial de ação. O potencial de ação vai abrir os canais de cálcio voltagem dependentes e induzir a exocitose de vesículas com acetilcolina. Como é que essa exocitose funciona, né? Aqui na vesícula vai ter a bradicinizina, que vai se ligar a SNAP25, que está na parede do axônio. Beleza, a acetilcolina saiu, vai ser degradada pelas enzimas. Aqui na fenda sináptica eu vou ter a acetilcolinesterase. Vai ser degradada e voltar ali os precursores para dentro do meu neurônio. Vamos falar dos muscarínicos agora, mas antes disso, os muscarínicos vocês têm que lembrar que ele é do parasimpático. O que o parasimpático faz? Meu urso comeu o pinguim, tá pleno agora, só precisa pensar em, não precisa enxergar direito, não precisa ficar com o coração batendo, respirando que nem um maluco, ele só tem que pensar em digerir o pinguinzinho dele. Só que isso é o parasimpático, né? Vocês viram na anatomia. Agora a gente vai dividir isso daqui. A gente vai dar nome para os bois, vai dizer qual receptor faz cada coisa. E esses são os três principais receptores muscarínicos. M1 e M3 são muito parecidos. Tanto que alguns livros dividem os efeitos M1 e M3, porque muitos fármacos não conseguem dividir M1 de M3, a maioria, dos efeitos M2. M1 e M3, eles são a base de proteína GQ, né, que é aquela proteína que vocês viram da bioquímica, que ela induz a fosfolipase C e a endocitose a liberação de cálcio, endocitose de cálcio, que vai gerar a exocitose de vesículas. Enquanto o M2, ele é a base de proteína GI, que gera a endocitose de potássio, e aí eu vou hiperpolarizar meu coração, reduzindo a força de contração do meu coração e a frequência do meu coração. Ou seja, M2 gera ionotropismo negativo e cronotropismo negativo. Então, esses daqui são os efeitos M2. Se quiser guardar aqui o resto, M1 e M3, tranquilo. Escreve assim, isso aqui é M2, o resto é M1 e M3. Só que eu gosto bastante de detalhar aqui efeitos M1 e M3, principalmente os efeitos assim farmacologicamente importantes, porque aí vocês já entendem as medicações. O M1, vamos começar. O M1, ele está presente no sistema nervoso central. E ele tem ele tem um efeito na cognição. Tanto que eu tenho um antagonista M1 que ele serve no Parkinson. Essa medicação não vai cair na prova, então vamos para a próxima. Cinetose, né, que é aquele enjoo ao movimento. Eu tenho muitos receptores M1 no meu aparelho vestibular, lá na minha orelha, nos núcleos vestibulares, quando o que eu vejo, né, a velocidade do que eu vejo não condiz com o movimento do aparelho
percebido pelo aparelho vestibular, né? Meu aparelho vestibular fala que eu tô parado, mas eu tô olhando lá fora, eu tô em movimento. Deu ruim. E aí eu vou utilizar um antagonista muscarínico para reduzir esse enjoo, para reduzir essa cinetose. Esse antagonista muscarínico é a escopolamida. Escopolamina. A escopolamina ainda pode ser utilizada no combate ao espasmo. M1 e M3, eles ainda têm um papel no aumento da secreção de glândulas exócrinas, né? Lágrima, saliva, HCl. Isso é importante porque eu tenho uma síndrome autoimune que vocês vão ver em imuno depois, que ela aumenta, reduz a secreção de glândulas exócrinas. Eu fico com o olho seco, meu paciente fica com a boca seca, né? Xerostomia. E nesse caso eu vou utilizar um agonista muscarínico, que é a pilocarpina. Só que eu tenho que tomar cuidado. Eu não posso utilizar um agonista em casos que meu paciente tiver uma úlcera péptica, que meu paciente tiver uma dispepsia, porque se eu aumentar o meu HCl, vai dar ruim. Tá, mas e se por acaso eu tiver que fazer uma cirurgia e eu quero que meu paciente tenha o mínimo de secreções exócrinas possíveis? Porque se romper alguma coisa, não vai dar ruim. Nesse caso, eu vou usar um antagonista muscarínico. E qual que é o antagonista muscarínico de escolha? É a atropina. Respira. M3. Músculo liso. M3 aumenta os movimentos peristálticos. Meu paciente está constipado, ele precisa botar para fora. O que eu vou utilizar? Um agonista muscarínico. No caso, o beta-necol. Vai cair na prova, mas não tem no Brasil. O beta-necol ainda pode ser utilizado para aumentar as contrações da bexiga. Como assim? Pós-cirúrgico, meu paciente tem dificuldade em urinar e junta mais um fator. Quando a minha bexiga ela tá com muita retenção hídrica, facilita a proliferação de bactérias, a proliferação de infecções. Então, no pós-cirúrgico, eu vou utilizar um agonista muscarínico para contrair a minha bexiga e reduzir a retenção hídrica. Esse agonista muscarínico é o beta-necol. Miose, né? Tá, além de eu deixar meu paciente com a visão turva, que é bem ruim para gente idosa, só que tem um ponto positivo, assim, de eu mexer com a minha pupila. Miose, deixar minha pupila pequenininha. O agonista deixa minha pupila pequenininha. Por quê? Porque o agonista muscarínico, ele vai relaxar meus músculos ciliares. Só que relaxando os meus músculos ciliares, eu vou possibilitar a drenagem do humor aquoso. Eu permito a passagem do humor aquoso, reduzindo a pressão intraocular. A pilocarpina é utilizada em casos de crise de glaucoma. Mas e agora se meu paciente chega lá no oftalmo e eu preciso ver o fundo do olho dele para saber se tá bom, se tá ruim? Nesse caso eu vou ter que usar uma medicação que dilata a pupila. Qual que é essa medicação? É um antagonista muscarínico, a atropina. Claro, se meu paciente não tiver glaucoma, né? Cuidado. Hoje em dia existem medicações melhores, mas... Tá, foco. Ai, se eu usar atropina, você vai ficar 14 dias com o olho dilatado. Broncoconstrição. Qual que é o risco da broncoconstrição? Isso aqui é mais um efeito colateral. Algo perigoso, né? Se eu utilizar um agonista muscarínico, meu paciente pode ter falta de ar, perigo. Não vou utilizar em um paciente asmático, não vou utilizar em um paciente com DPOC. Mas e o antagonista, né? Sabe? E agora, se eu tiver asma e DPOC, eu não posso usar um antagonista muscarínico para melhorar essa asma, para melhorar esse DPOC? Eu posso. É o ipratrópio. Ele é um antagonista muscarínico que é utilizado em casos de crise de asma e crise de DPOC. Vasodilatação. É pouco no Brasil também. Vasodilatação. O meu M3, ele vai gerar hipotensão. Beleza. Então, bora lá. Aqui, ó, beta-necol, aumenta movimentos peristálticos, induz a urina. Aqui são os colaterais que eu já falei. Pilocarpina, xerostomia, crise de glaucoma.
Colaterais são os antagonistas. A atropina, que é utilizada em exames oftalmológicos, que deixa que a pessoa não tenha glaucoma. E cirurgias, né? Para reduzir ali as glândulas. Isso aqui eu vou falar depois, que ela é efeito chave ali da cirurgia. E também pode ser utilizado como antídoto de cogumelos e agrotóxicos, né? Deixar a pessoa... Escopolamina ela é utilizada em cinetose. E antiespasmódico. E o ipratrópio em DPOC e asma. Já tinha falado tudo. Agora, vamos partir para os bloqueadores neuromusculares. É uma classe de fármaco. Por que eu chamo de bloqueadores neuromusculares em primeiro lugar? Porque o alvo terapêutico deles é a junção neuromuscular. Eles podem ter efeito nos neurônios pré-ganglionar, ali na fenda pré-ganglionar, nos neurônios nicotínicos, sim. Mas o alvo terapêutico é a junção neuromusculares. E os fármacos de hoje, eles são muito bons, eles são muito seletivos e vão agir praticamente só aqui. O primeiro fármaco que eu tenho que falar é a toxina botulínica, né? Que ela vai agir na SNAP25, eu falei no começo da aula, que ela basicamente é uma proteína que fica aqui na extremidade do axônio, que ela sinaliza o local onde a vesícula de acetilcolina vai ter que fazer a exocitose. Essa toxina botulínica, só para ter um contexto aqui, ela foi descoberta ali que era uma toxina do Clostridium botulinum, né, daquela bactéria que causava botulismo, que é uma bactéria gram-positiva, bacilo gram-positivo, é uma exotoxina, né, ele produz várias toxinas e a principal que a gente usa é a do tipo A, porque ela só vai ter ação dentro da célula-alvo. O que vocês têm que saber? Toxina botulínica vai paralisar meu músculo. E ela é de ação definitiva. Então, não adianta eu aumentar a acetilcolina nesse caso. Nesse caso, a única forma de combater o Botox é se eu utilizar algum procedimento que destrói a toxina botulínica para liberar o meu receptor. E ele é definitivo? Sim. Só que a minha célula vai repondo ali os receptores, minha célula morre, dá lugar para outras células. Então, realmente, o meu músculo ele vai ficar uns 6 meses parado, mas depois ele volta. E aí, o principal uso, né? Botox, estética. Estrabismo, né? Quando eu tenho um olho para um lado, outro para o outro, eu jogo a toxina botulínica ali para compensar essa diferença. Bruxismo, quando a pessoa fica rangendo o dente à noite. E aí o dente dela vai ficando desgastado. Além disso, a pessoa pode ter dor de cabeça de tanto ranger o dente à noite por estresse. Eu tenho espasmo e redução da sudorese. Tá, agora eu vou falar dos bloqueadores neuromusculares de ação sistêmica, né? Aqueles que... Contar uma historinha pra vocês. Índio deu uma flechada na capivara. Primeiro local da capivara que vai paralisar, é a face, né? Ele deu uma flechada com curare na capivara, e aí paralisou. O primeiro lugar que paralisa é a face da capivara. Depois os membros e depois o diafragma. Ela vai parando de respirar. Capivara sobreviveu. Onde que começa a voltar? Primeiro local que volta é o contrário, né? Vai voltar primeiro o diafragma, depois os membros, depois a face. Pegou? É assim que funciona essa classe. Mas o índio foi lá e comeu a capivara. Ele não vai ficar paralisado. Por que ele não vai ficar paralisado? Porque todos os bloqueadores neuromusculares são de uso parenteral. Endovenoso ou intramuscular. E vão ser utilizados ali na minha cirurgia para o meu paciente não ficar se movimentando que nem um maluco na minha cama, na minha maca. Tá, mas eu falei que existiam vários mecanismos de ação. Esse daqui é... Presta atenção! Succinetônio. Ele é um agonista parcial. Porra, mas como assim? Sem palavrões. Como assim ele é um agonista parcial? Tá ali. Junção neuromuscular. Meu receptor nicotínico, né? Que é um receptor acoplado a canal iônico. Meu succinetônico chega e despolariza. No primeiro momento ele vai despolarizar. Ele vai agir como um agonista. E aí meu paciente vai dar uma contração transitórias assim, que são as chamadas fasciculações. Em um segundo momento,
esse receptor, de tanto ele ser ativado pelo succinilmetônio, ele vai parar de responder, gerando a paralisia flácida, que é o que eu quero na minha cirurgia, meu alvo terapêutico. Só que o succinilmetônio, ele não é a primeira escolha, ele não é muito bom, porque ele tem vários efeitos colaterais. Primeiro, assim, o succinilmetônio ele não é destruído pela acetilcolinesterase. Então, pela acetilcolinesterase. Então, como é que eu faço para a acetilcolinesterase da minha fenda sináptica não vai destruir ele. As enzimas que destroem o succinilmetônio estão presentes no plasma só. Só que não são todas as pessoas que têm essa enzima. Então, se por acaso eu tiver uma pessoa que ela tem pouca quantidade dessa enzima, o succinilmetônio pode continuar fazendo efeito nessa pessoa. E aí ela vai ficar em apneia prolongada, em falta de ar. Nesse caso, eu vou ter que usar uma butilcolinesterase. O succinilmetônio gera o aumento da liberação de potássio, de potássio. E aí eu vou ter uma hipercalemia, o que é muito perigoso para o coração. Além disso ali, vocês lembram que ele estava despolarizando que nem um adoidado o músculo? Vai ter muita liberação de cálcio. E se eu tiver muito cálcio ali no meu sistema, eu posso ter a hipertermia maligna, que é quando a temperatura do paciente começa a subir assim sem limites e os meus músculos vão ficando rígidos. Nesse caso, para impedir essa subida de temperatura maluca, para evitar a rigidez muscular, eu vou ter que utilizar uma medicação que bloqueia essa liberação de cálcio, que é o dantroleno. Existem outros efeitos colaterais mais raros e outras medicações que eu uso para afetar isso, mas por hora tá bom. O que vocês têm que saber é que a principal vantagem do succinilmetônio é que ele tem ação ultra rápida, né? 10 minutos sem succinilmetônio e o paciente já tá bem de novo, já tá vivo ali, já acordado. Volta a mexer. Então eu deixo meu paciente em infusão contínua ali, se eu fazer uma cirurgia pequenininha na traqueia, que não mexe muito sangue. E agora a principal classe, né, que é os antagonistas de nicotina, da junção neuromuscular. Existem vários. Assim, eu escolho de acordo com o tempo da minha cirurgia. Tem o de ação curto, os de ação intermediária, os de ação longa. Para a prova, a professora escolheu o pancurônio, que é o de ação intermediária, 50 minutinhos, tempo de uma cirurgia. O problema deles é que eles têm eliminação hepática e renal. Então, assim, dependendo do jeito que tá o fígado ou o rim do meu paciente, ele pode não eliminar o fármaco, ele fica lá mais tempo e ferrou! Só que nesse caso eu tenho um antídoto e segura essa informação. Existem outros efeitos colaterais mais raros, mas segura aquela informação. Porque o pancurônio, ele é, presta atenção, um antagonista competitivo. Como assim? O que isso significa? Significa que se eu aumentar a quantidade de acetilcolina na minha fenda sináptica, ele vai perdendo efeito. Interessante, mas o que isso importa? Que, por exemplo, dei o pancurônio. Deu ruim. Meu médico infartou, médico é tudo velho, médico infartou, tá pegando fogo no hospital, normal na rede pública. O que acontece? Eu posso utilizar uma medicação que vai atacar a enzima que destrói a acetilcolina. Ou seja, a acetilcolina não vai ser destruída, vai sobrar acetilcolina na fenda sináptica e ela vai voltar a fazer efeito ali na junção neuromuscular. Lindo, interessante. Mas cuidado! Porque a medicação que destrói a acetilcolinesterase vai destruir a acetilcolinesterase de um monte de lugar. E agora, presta atenção. Beleza, usei pancurônio para imobilizar meu paciente. Usei acetilcolinesterase, usei o anti-acetilcolinesterase para reabilitar meu paciente. Só que agora vão ter efeitos colaterais. Eu vou ter acetilcolina em um monte de lugar. E o principal local que eu tenho que tomar cuidado
é ali, ó, no muscarínico. Porque se a minha acetilcolina agir no receptor muscarínico, se vocês lembram, eu vou ter bronquioconstrição, falta de ar, caramba. Eu vou ter bradicardia. Ou seja, meu coração vai parando de bater, eu vou ter hipotensão. Eu vou morrer. Mas nesse caso, então, o que eu faço para que essa acetilcolina que está sobrando no meu sistema não atinja meu receptor muscarínico? Eu vou utilizar um antagonista muscarínico. Eu vou utilizar a atropina. Então, ou seja, dei o pancurônio. Deu ruim. Então eu vou ter que aumentar, eu vou ter que reabilitar meu paciente, vou ter que aumentar a quantidade de acetilcolina, vou utilizar a neostigmina. Só que aí meu paciente vai ter falta de ar e bradicardíaca. Então eu vou utilizar a atropina para ele não ter falta de ar e não ter bradicardia. Pegou? Neostigmina é um anticolinesterásico que, além desse fator, desse efeito aqui que eu falei maravilhoso, ele vai ser pode ser utilizado em cápsula, né, para combater a miastenia graves, que é uma doença autoimune que gera fraqueza muscular. Então eu aumento a quantidade de acetilcolina no meu sistema, assim eu dou aquela fortalecida no meu paciente. Além disso, existe outro acetilcolinesterase que vai cair na prova, que é a fisiostigmina. Ela não tem no Brasil, mas ela é interessante porque ela atravessa a barreira hematoencefálica. E eu tenho medicações ali drogas, né? Vamos ser bem sinceros, drogas. E principalmente organofosforados, que são alguns inseticidas, né? Aqui em Cascavel deve ter bastante intoxicação por agrotóxico. Nesse caso, eu posso utilizar um anticolinesterásico, de preferência um que tem ação central, como a fisiostigmina. Dá pro gasto, existem medicações melhores, mas dá pro gasto, e é isso. Boa prova, vai dar tudo certo, respira.